Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. The Russian state has never interfered and is not going to interfere into internal American affairs, including election process. I encountered and am aware of information and intelligence that revealed contacts and interactions between Russian officials and U.S. persons involved in the Trump campaign that I was concerned about because of known Russian efforts to suborn such individuals. And it raised questions in my mind, again, whether or not the Russians were able to gain the cooperation of those individuals. Que há a eleição dos Estados Unidos da América, da potência hegemônica, da democracia mais poderosa do planeta? Como isso foi possível? Bom, para entender como uma eleição pode ser hackeada, precisamos primeiro olhar para o mapa da Europa. E lá perceberemos que a geografia da Rússia é um fator determinante em sua estratégia de sobrevivência e expansão. Se você observar bem o mapa da Rússia e da Europa, verá que há pouquíssimas barreiras geográficas separando o núcleo russo do coração europeu. E, historicamente, essa planície aberta facilitou desde as invasões napoleônicas até a marcha nazista da Segunda Guerra Mundial, definindo assim as zonas de influência que a Rússia busca controlar até hoje, como os estados bálticos, a Ucrânia e o Cáucaso. Após a queda da União Soviética e da formação dos blocos rivais, como a OTAN e a União Europeia, a competição por esses territórios deixou de ser apenas física para se tornar radicalmente sistêmica. E é exatamente este o cenário onde nasce a moderna guerra híbrida. Mais do que tanques e mísseis, a estratégia russa contemporânea fundamenta-se na chamada doutrina Gerasimov. O conceito central aqui é o controle reflexivo, uma técnica que não foca na destruição física imediata do inimigo, mas na alteração da percepção dele. O objetivo é fazer com que o oponente tome decisões que ele acredita serem por livre-arbítrio, mas que, na verdade, favorece os interesses estratégicos de Moscou. Rússia não foca então na destruição física, mas na alteração da percepção do adversário, para que ele tome decisões erradas e a favoreça. Essa evolução transformou o campo de batalha. Entramos no que especialistas chamam de sexto domínio do conflito: o campo cognitivo e informacional. Se durante a Guerra Fria as medidas ativas eram limitadas pela tecnologia da época, hoje a digitalização da vida permitiu que a espionagem se tornasse talvez a operação mais consequente da história. Estamos falando de uma transição onde a democracia não é mais atacada por um golpe militar clássico, mas pela erosão silenciosa da liberdade de escolha por meio dos algoritmos de inteligência artificial. Dessa forma, em 2016, a maior democracia do planeta descobriu que não precisava ser invadida para ser atingida. Bastou que a disputa política saísse das urnas e entrasse no feed, nas mensagens privadas e nas emoções mais fáceis de se explorar. O que parecia uma eleição comum revelou uma engrenagem muito mais silenciosa. Perfis falsos, vazamentos seletivos, anúncios invisíveis e narrativas moldadas para dividir, confundir e enfraquecer a confiança pública. Não é apenas uma disputa política.
foi o marco zero de uma nova era de conflitos globais. Naquele ano, o mundo descobriu então que a democracia poderia ser atacada sem um disparo de um único projétil ou a invasão física de nenhum território. O caso foi tão grave que foi parar o Comitê de Inteligência do Senado norte-americano, que abriu uma investigação séria. E isso, gente, aconteceu faz 10 anos. Sim, essa operação de inteligência foi realizada há 10 anos atrás. Acredita-se que a inteligência artificial generativa tem potencializado nos dias de hoje ainda mais a guerra cognitiva. O que você acha? Você acredita nisso? Acha que realmente manipulam a mente das pessoas, principalmente em pleitos eleitorais? Bom, mas como essa máquina russa funcionou com tanta eficiência? O que mudou quando a desinformação começou a ser personalizada em escala? E por que a chegada da inteligência artificial generativa torna esse cenário ainda mais perigoso? Antes de responder esta e outras perguntas, nós precisaremos voltar no ponto em que tudo começou. E é por isso que nós estamos aqui hoje no canal APT03, mostrando como eles irão hackear a sua mente, para que você possa entender e optar em ser hackeado ou não ser hackeado. Seja bem-vindo a mais um episódio do canal APT03. Fique comigo aqui, porque vem muita coisa interessante ainda pela frente. E se você ainda não fez a inscrição no meu canal, vai lá, faça a sua inscrição, clique no sininho, curta e comente. Canal APT03. The U.S. is watching Moscow closely in 2020. 2 weeks before the election, the FBI indicted 6 Russians on charges of engaging in cyber attacks on the 2018 Winter Olympics and the 2017 French election. No country has weaponized its cyber capabilities as maliciously and irresponsibly as Russia. Meanwhile, Microsoft reported that a Russian hacker group attacked hundreds of political organizations and campaigns. And a Facebook investigation discovered a network of Russian trolls that paid Americans to write for a fake news site. U.S. authorities have been cracking down to prevent what happened during the 2016 U.S. presidential election. Russia is behind the hacks that have brought Democratic Party and Clinton campaign emails into the public eye. The growing furor over Moscow's use of social media to influence the 2016 presidential election. The U.S. accused Russia of hacking and trolling attempts aimed at hurting the Democratic candidate in 2016. Moscow has denied any interference in the U.S. elections. U.S. officials, experts at social media companies, and researchers at cybersecurity firms all say that Russia remains a very active and very serious threat, one that everybody is very much on the lookout for, even after Election Day. While officials and cybersecurity experts say they haven't found as much activity from Russia, and as we saw in the 2016, they say Russian hackers and trolls have expanded their toolkit and have become much more sophisticated and harder to detect. In 2016, Russian trolls created fake accounts and posted memes that attacked Hillary Clinton. They also bought advertisements on Facebook and organized events, including ones that drew support for Donald Trump. This year, the trolls tried something different. They set up a network of accounts and pages that were largely linked to a website called peacedata.net. But to anyone who knows Russian, the website's name hinted at its trolling origin. When you say Peace Data quickly, it sounds like a Russian obscenity. Peace Data tried to look like a credible news outlet and trick people into then relying on that as their news. After a tip from the FBI, Facebook said it discovered that Peace Data was run by people linked to a Russian troll factory called the Internet Research Agency. It had been accused by U.S. authorities of designing a social media campaign to provoke political and social discord.
What we found was a website that was entirely run by fake personas. Ben Nemo runs investigations at Graphica, a research firm that contracts with Facebook to analyze foreign social media manipulation. He says the trolls in 2016 mainly created group accounts, but in 2020, Peace Data's trolls got more personal. They had profile pictures that were generated by artificial intelligence. They then had a number of accounts across Facebook and Twitter and LinkedIn. And what they were doing was they were hiring real people, authentic freelancers, to write content for them. And so this does a few things for them. It does sort of separate Russia from the direct influence operation in a way that might make it harder to track, harder to identify. And it also leads to organic content in some ways that seems more real, seems more authentic because it's being written by a native English speaker who knows about American politics. The Russian embassy in Washington, D.C. said Facebook's allegations are anti-Russia propaganda. Facebook, Twitter, and LinkedIn took down accounts and pages linked to Peace Data. The website was eventually closed. In total, the site actually had a very small following. Overall, the traffic seems to have not reached the levels that we saw in 2016. But that might only be a small representation of all the websites out there that Russia or anyone else is using to try to influence American voters. And so if we can understand the tactics, I think that helps us be on alert for similar kind of behavior that might be on the platform. After the exposure of Peace Data, another website which was exposed, which was called NAEBC, which posed as a far-right white supremacist site, was behaving in very much the same way, hiring unwitting freelancers to write for it. The hacks have also evolved. In September, Microsoft said it detected activity from the same Russian hackers who were behind the attacks on the Democratic campaign in 2016. The software giant said this time the hackers had new reconnaissance tools. Instead of emailing malicious links to steal passwords, they deployed password sprays, which essentially guesses passwords with multiple automated attempts. Microsoft said most of the cyber attacks weren't successful. The Russian embassy in Washington, D.C. denied Microsoft's allegations. The conspiracy of Russian military intelligence. Realizing the threat this year, multiple U.S. security agencies are working together to share intelligence with social media platforms. A Senate investigation found that U.S. tech giants helped spread misinformation during the 2016 election, and lawmakers pushed the companies to better coordinate. Consolidou uma forma de interferência silenciosa, persistente e extremamente difícil de rastrear. Através de uma combinação agressiva de propaganda digital, perfis falsos e vazamentos seletivos de dados, agentes de influência conseguiram fragmentar a esfera pública de maneira inédita. A estratégia foi cirúrgica. Ao utilizar o microdirecionamento para identificar as angústias e preconceitos de grupos específicos e alimentá-los com narrativas desenhadas para ampliar a polarização. Não era necessário converter toda a população. Bastava desorganizar o debate, semear a dúvida, garantir que o adversário fosse visto não como oponente político, mas como uma ameaça existencial real. Um escândalo envolvendo Hillary Clinton, que foi acusada de ter usado um servidor de e-mails do governo para veicular mensagens privadas, foi divulgado, a corrida eleitoral em 2016 teve uma sensível guinada a favor do candidato Donald Trump. A execução da campanha de influência russa não foi um esforço isolado, mas uma operação coordenada em 3 frentes principais: a propaganda online, a intrusão em sistemas de e-mail e os ataques à infraestrutura eleitoral. No coração dessa investida estavam as agências de inteligências russas, atuando através de seus grupos de elite, que são conhecidos na comunidade de cibersegurança como os APTs. E nesse caso, o APT-28 e o APT-29 participaram dessa operação. O APT-28, também conhecido como France Bear, e o APT-29, conhecido como Cozy Bear. A dinâmica desses dois grupos revela muito sobre a estratégia de Moscou. Enquanto o APT-29, que é ligado ao SVR, o serviço de inteligência que já foi chamado de KGB um dia, é conhecido por ser silencioso e efetivo,
O APT-28, que é ligado ao GRU, a inteligência militar, é agressivo e muito barulhento. Então, em 2016, ambos conseguiram acesso à rede do Comitê Nacional Democrata. No entanto, o GRU não se limitou apenas a observar. Eles roubaram informações e publicaram nas plataformas sociais como Wikileaks e o DCLeaks.com. Não se tratava apenas de hackear, tratava-se de vazar. O GRU, é agressivo, barulhento e, por vezes, parece não se importar em ser descoberto. This is an electronic Watergate. One designed to stick a dagger in Hillary Clinton's campaign. WikiLeaks dropped thousands of stolen emails from the chair of Hillary Clinton's presidential campaign, John Podesta. Within days, 20,000 emails would emerge. They were embarrassing. Details of Clinton's Wall Street speeches, inner workings, bickerings, biases of the Democratic campaign. WikiLeaks, I love WikiLeaks. So where'd WikiLeaks get the emails? That's where today's indictment comes in. It says, on March 19th, 2016, a senior lieutenant in the Russian military, Alexei Lukashev, sent an email to John Podesta, making it look like a security notice from Google, telling him to change his password. He fell for the ploy and followed the instructions, giving Lukashev and his conspirators a chance to lift 50,000 emails. The Russians went after more staffers. By June, they'd launched a site called DC Leaks, which claimed to come from American hacktivists who respect and appreciate freedom of speech. For a few months, that site and a few others started to drip out stolen DNC data and documents, sharing them with lobbyists and some reporters. According to the indictment, these Russian agents then gave the Podesta emails to WikiLeaks. Esse é o momento no qual a espionagem clássica se funde com a era do Big Data e o que chamamos de algocracia surge. Através da técnica do Ocean Score, foi possível criar perfis psicológicos detalhados de milhões de americanos para disparar dark posts, que são conhecidos por serem anúncios invisíveis para o público em geral, mas que são desenhados sob medida para manipular a vontade de eleitores específicos. Milhões de americanos acabaram por compartilhar notícias falsas e visualizar anúncios ilegais sem ao menos saberem que estavam sendo alvos de uma grande potência estrangeira. A escala da intrusão foi além das redes sociais, atingindo o núcleo do sistema democrático, a votação. Um relatório bipartidário de 67 páginas do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos confirmou um dado alarmante. Sistemas eleitorais em todos os 50 estados norte-americanos foram alvos de tentativa de acesso por parte do governo russo. Embora não tenha havido manipulação direta dos votos, por exemplo, em estado como Illinois, informações de eleitores foram expostas. Para os especialistas, a tática assemelhava-se a uma técnica de reconhecimento digital, como se alguém estivesse caminhando pela rua a espreitar pelas janelas para ver se você estava em casa. Ou seja, uma operação clássica de exploração cibernética. Mas o verdadeiro alvo não eram as urnas eletrônicas ou o sistema de contagem de votos, mas algo muito mais valioso e vulnerável: a percepção do eleitor. O que vimos, na verdade, foi o nascimento da guerra cognitiva em escala industrial, onde a informação deixou de ser um meio de comunicação para se tornar uma munição de altíssima precisão. Imagine having the power not just to influence an adversary, but to reshape the reality they believe they live in. Not just changing their opinions, but changing the mental framework that produces those opinions. This is the emerging battle space of cognitive warfare. Cognitive warfare views the human mind as a battlefield.
sometimes even called the sixth domain of warfare. Definitions vary, but they share a common theme. Cognitive warfare is about influencing, shaping, disrupting, or protecting human cognition. By cognition, we mean a person's attention, memory, emotion, judgment, and decision making. In short, it's not simply about information. It's about how humans perceive, interpret, and act on information. O objetivo central não era convencer o público através do debate, mas hackear a mente humana para desestabilizar o consenso social. Isso foi só o começo, porque quando a manipulação deixa de ser artesanal e passa a ser industrial, a pergunta já não é apenas quem venceu a eleição, mas sim quem passou a controlar o que as pessoas acreditam ser real. As campanhas coordenadas daquele período exploraram as vulnerabilidades dos algoritmos de rede social, criando bolhas informacionais onde a verdade era apenas uma opção. Na outra vertente da operação, a empresa Cambridge Analytica, empresa que foi contratada pelo Partido Republicano para auxiliar a campanha de Donald Trump, trabalhava na construção do chamado Ocean Score. E, na verdade, se tratava de um score de classificação da sociedade norte-americana. Eles conseguiram mapear mais de 200 milhões de pessoas. Por exemplo, se você fosse um democrata radical, você receberia o número 1 no score. Se você fosse um republicano radical, você receberia o número 9. E entre o 1 e o 9 eram colocados os moderados e o pessoal mais de centro. E dessa forma, eles tinham uma classificação exata e específica para distribuir dark posts. Os dark posts iam direto para os feeds das redes sociais dos alvos. Se você fosse, por exemplo, um radical democrata, você receberia com certeza no seu feed um filmezinho ou uma foto do candidato Donald Trump fazendo uma visita a uma associação LGBTQIA+, ou até mesmo a uma associação contra o racismo. Mas se você fosse um republicano radical, você receberia um filminho ou até mesmo uma foto do Donald Trump fazendo uma visita a uma base militar no Oriente Médio, pegando fuzil, atirando um fuzil com outras armas. Anúncios de dark posts, que trata-se de anúncios invisíveis para o público em geral, que são exibidos apenas para alvos selecionados, foi muito largo e permitiu que as mentiras circulassem sem o escrutínio da imprensa ou das agências de checagem. Foi um momento no qual a desinformação deixou de ser um boato isolado para se tornar uma arquitetura de controle. Mas me diz uma coisa, se em 2016 o alvo já era a percepção do eleitor, o que pode acontecer então quando essa manipulação deixa de ser artesanal e passa a ser industrial? Como uma operação que começou com propaganda e vazamentos seletivos evolui para uma guerra em que a própria realidade pode ser fabricada? Se naquela eleição o jogo já era esconder a origem da mensagem, qual é o risco então quando agora a mensagem pode ser criada do zero por uma máquina com algoritmo de inteligência artificial? Isto é sinistro. Desinformação não é mais um texto mal escrito em uma rede social. Agora ela usa clones cognitivos. As inteligências artificiais que replicam voz, rosto e até padrão de argumentação de líderes, magistrados e demais autoridades. Quando você não pode mais acreditar nos seus próprios olhos, a justiça se torna cega de uma forma perigosíssima. A arma mental de hoje é a paralisia pela dúvida sistemática. No caso de 2016, o dano mais profundo não foi o dano técnico, mas sim o dano psicológico.
O objetivo final dessas operações, que os russos chamavam de controle reflexivo, não era apenas mudar um voto, mas semear uma dúvida permanente. O sucesso da operação é medido quando o cidadão comum passa a questionar: ué, será que esse sistema realmente foi consertado? Será que está tudo funcionando bem? Será que estamos sendo enganados? Gerando assim um estado de incerteza que pode paralisar as instituições por anos. Especialistas alertam que o que vimos em 2016 foi apenas um blueprint, um plano de ação para qualquer ator, estrangeiro ou doméstico, que deseje desestabilizar a integridade de uma nação. Olhando para o futuro, o desafio das democracias, tanto agora em 2016 como daqui para diante, reside na proteção da soberania cognitiva. Com o avanço da inteligência artificial e das ferramentas como os sprays de senhas automatizados, o ataque se torna em tempo real e praticamente indetectável para o humano. Dessa forma, gente, esqueçam os botnets manuais de 10 anos atrás. O exército de sombras atual é composto por agentes de IA autônomos. Não apenas replicam mensagens, mas que aprendem, adaptam-se, orquestram campanhas de desinformação sem a intervenção humana. Eles identificam automaticamente vulnerabilidades psicológicas em grupos específicos e entregam narrativas personalizadas que evoluem conforme a reação do público. As empresas de tecnologia e as agências de segurança atualmente enfrentam um dilema terrível: como informar o público sobre interferências estrangeiras sem ser alarmista ao ponto de realizar involuntariamente o objetivo do atacante, que é o de semear o caos e o desânimo. É uma ofensiva nítida de guerra híbrida, que opera bem abaixo do limiar do conflito armado, mas que possui efeitos devastadores na coesão nacional. Entramos então, gente, na chamada Era da IA Agêntica. Enxames de agentes autônomos que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, adaptando narrativas em tempo real para explorar vulnerabilidades psicológicas. Eles não apenas espalham mentiras, eles criam ecossistemas inteiros de falsidade que parecem orgânicos, desafiando qualquer tentativa humana de moderação. No contexto da guerra cognitiva, as operações de influência evoluíram de simples campanhas de marketing para sistemas complexos de manipulação emocional. Eles operam através da saturação do ambiente informacional, onde o volume de versões concorrentes da realidade acaba por paralisar a capacidade de julgamento do cidadão. Se em 2016 a criação de conteúdo falso dependia das fazendas de trolls e das equipes humanas, a chegada da inteligência artificial generativa alterou radicalmente essa balança de poder. Agora, a capacidade de produzir textos, áudios, imagens e vídeos hiperrealistas é praticamente infinita, imediata e muito abaixo do custo. Dessa forma, a sinergia entre o microdirecionamento e a inteligência artificial criou uma arma sem precedente. Pois, enquanto o microdirecionamento escolhe o alvo com base em dados psicológicos, a inteligência artificial generativa alimenta esse alvo com conteúdo sob medida, capaz de mimetizar a linguagem e os valores daquela pessoa específica. A expressão mais perigosa desse ecossistema são os chamados deepfakes, que são vídeos e áudios sintéticos que colocam palavras na boca de autoridades ou fabricam eventos inexistentes, com uma verossimilhança assustadora.
Então, gente, o que antes exigia meses de planejamento, agora pode ser disparado em segundos, atingindo milhões de pessoas antes de que qualquer desmentido seja possível. Mas o problema vai além de enganar eleitores, pessoal. O que acontece com a credibilidade pública quando ninguém consegue mais confiar no que vê? Se uma imagem pode ser falsa, uma voz pode ser clonada e uma fala pode ser inventada, como as instituições e os jornalistas conseguem reagir em tempo real? Quando a mentira começa a parecer mais convincente do que a verdade, o que sobra da confiança social? A extensão dos clones cognitivos, então, e dos deepfakes impõe um risco existencial à credibilidade pública. Quando a tecnologia permite simular a identidade de qualquer indivíduo, entramos em um estado de ceticismo estratégico onde os atores maliciosos utilizam a existência da IA para negar fatos verdadeiros, alegando que evidências reais são, na verdade, manipulações. Esse cenário gera uma paralisia decisória e uma normalização da dúvida, que favorece apenas a quem deseja o caos. Os deepfakes são desenhados para explorar os gatilhos biológicos do medo, da indignação e da urgência, forçando o cérebro humano a reagir emocionalmente antes de processar a veracidade das informações. A defesa da democracia hoje não se resume apenas em proteger urnas. Trata-se de proteger a integridade informacional e combater o microdirecionamento malicioso. O que vemos hoje estará conosco por muito tempo ainda. E a pergunta que fica para todos nós não é apenas se os sistemas são seguros, mas se a nossa percepção da realidade ainda nos pertence. As consequências são sistêmicas. Erosão da confiança nas instituições, falsa atribuição de crimes a inocentes e o ataque coordenado à reputação das figuras públicas. A mentira passou a falar com a linguagem do real e com a aparência de autoridade, tornando o custo da verificação proibitivo para o cidadão comum. Desta forma, se o ataque agora é feito antes da dúvida virar consenso, por que ainda insistimos em responder só depois que o dano já foi feito? Como defender a democracia quando a manipulação já não depende de uma única falsidade, mas de um ecossistema inteiro de versões plausíveis? Então, gente, já estamos nos dirigindo para o final desse episódio. Eu espero que vocês estejam gostando, mas vamos fazer algumas poucas reflexões aqui sobre tudo que nós falamos aqui até agora. Porque, na verdade, a escala da interferência russa pode nunca ser totalmente conhecida, mas o impacto nas instituições democráticas já é visível até hoje. Embora a campanha de 2016 tenha sido o rascunho de uma nova era, ela gerou consequências que redefiniram a realpolitítica mundial, sem dúvida. Ao expor as suas táticas, a Rússia obteve sucessos táticos, mas também provocou uma reação significativa do Ocidente. Nós vimos a criação de centros de biossegurança cibernética, vimos esforços de coordenação antipropaganda e uma diversificação energética na Europa para reduzir a dependência da Rússia. A estratégia da guerra híbrida da Rússia trouxe benefícios significativos, mas também trouxe custos elevados para o país, tornando a sua posição mais precária à medida em que o Ocidente reconhece e luta contra esses esforços maliciosos. Estamos atravessando, então, a fronteira de um novo campo de batalha, a disputa pela soberania cognitiva. O futuro da democracia não será decidido apenas porque tem as melhores propostas, mas por quem consegue proteger a integridade da realidade. O próximo grande desafio da humanidade é desenvolver a capacidade
capacidade de distinguir em tempo real o que é fruto de um processo humano e o que é uma simulação algorítmica desenhada para nos enganar. A guerra cognitiva é invisível, mas suas cicatrizes na sociedade são profundas e duradouras. No fim, a disputa não será apenas por votos, mas pela própria capacidade de distinguir o real do fabricado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá agora, se inscreva, curta, comente, vá nos comentários, vamos discutir essa temática. O que você achou desse conteúdo? Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Nós temos uma eleição importante do Brasil esse ano, para presidente, para senadores. A sociedade não pode permitir que a sua mente seja hackeada. Então, pessoal, prepare-se, né? Prepare-se nesse campo da guerra cognitiva. Não permita que você seja hackeado. Não, jamais. Porque no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Canal APT Zero Day. Até a semana que vem com o nosso próximo episódio. Um abraço.